Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre como calcular fluxos de caixa ou como fazer cálculos financeiros sem usar uma calculadora financeira. Vou dar umas dicas sobre como fazer esses cálculos, tá bom pessoal? Então fiquem comigo alguns minutinhos e a gente vai entender como fazer isso, tá? Quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, compartilha com teus colegas, porque o vídeo de hoje vai ser útil para os teus estudos, tá bom? Então, como se calcula 25% de 100? 25% significa que 25 é dividido por 100, certo? Então, 25 dividido por 100 é 0,25. E para saber quanto dá 25% de 100, é só dividir 25 por 100 e multiplicar por 100, isso dá 25. Então, é assim que funciona o esquema do cálculo de uma taxa, por exemplo. Então, se eu tenho 25% de 100, é 25. 25% de 200 é 50. Tá bom, pessoal? Então, 25% de 200, 25 por cento, ou seja, é 25 dividido por 1 cento, multiplicado pelo número que eu quero tirar 25%, que é o 200. Então, 25 dividido por 100 dá 0,25 vezes 200 dá 50. Bacana, pessoal? Então, isso é básico, é muito simples, mas se você tem um vídeo que você pode assistir e repetir depois, talvez fique mais fácil para você entender isso, tá bom? Então vamos continuando. A fórmula da taxa. Por que a fórmula da taxa é tão importante? Porque ela é usada em qualquer cálculo financeiro que você queira calcular, valor presente, valor futuro. Então você tem que saber calcular a fórmula da taxa. Então, a taxa é a coisa mais importante na matemática financeira. Se você quiser fazer um cálculo manual, você vai ter que entender como funciona o cálculo da taxa. Então, a fórmula da taxa é 1 mais I. 1 mais I é o quê? 1, que é o 100%, mais a taxa. Então, se a taxa atribuída é de 10%, usa-se 0,1, porque 10 dividido por 100 é igual a 0,1. Então, aplica-se a fórmula da taxa, que é I é igual a 1 mais I. Ou seja, a taxa é 0,1 mais 1. 1 mais 0,1 é 1,1. Então, qualquer cálculo financeiro que você for fazer usando taxa, por exemplo, você quer calcular valor futuro, a taxa é 10%, então você já sabe que é 1,1. Se a taxa for 9%, é 1,09. Se for 5%, é 1,05. Tá bom? Então, é bem básico, é bem simples, mas é importante a gente dominar isso. Aplicação da fórmula da taxa para o cálculo do valor futuro. Como se faz isso? Qualquer número multiplicado pela taxa resultará em seu valor futuro por um período. Por exemplo, se você investir R$100 a uma taxa de 10%, você tem que calcular 100 vezes 1,1 é igual a 110. Então, R$100 aplicados à taxa de 10% por um mês ou por um ano, por um período. Então, isso vai ser multiplicado 100 vezes 1,1, que é a fórmula da taxa, e isso vai dar 110. E é sempre assim. Agora, se for 2 meses, você tem que elevar a taxa ao quadrado. Então, a fórmula, o cálculo vai ser, do valor futuro, vai ser assim. Capital vezes a taxa elevada ao tempo. Isso vai dar o valor futuro. Bacana, pessoal? No caso de um período só, você não precisa elevar ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, porque um período só não precisa ser elevado. Se for 2 períodos, aí você pega e eleva a taxa ao quadrado. Por exemplo, se
o capital investido de R$100 a uma taxa de 10% ao ano por 2 anos. Aí você tem que levar a taxa ao quadrado, porque são 2 anos. Como é que ficaria, então? É 100 vezes 1,1 elevado ao quadrado. 100 vezes 1 elevado ao quadrado é 1,21. Então, 100 vezes 1,21 dá R$121. Tá bom? E a aplicação da fórmula da taxa para o cálculo do valor presente. Nós vimos que para calcular o valor presente, você tem que multiplicar o capital pela taxa elevado ao tempo. Agora, o inverso do valor futuro é o valor presente. Então, se você quer trazer um dinheiro lá do futuro para o presente, é o contrário de levar o dinheiro do presente para o futuro. Então, se a operação é contrária, qual é o contrário da multiplicação? O contrário da multiplicação é a divisão. Então, para calcular de um valor futuro para o valor presente, aí você tem que pegar o capital dividido pela taxa elevada ao tempo. Tá bom? Então, isso vai resultar no valor presente daquele capital. Se o valor futuro é R$100 e a taxa é de 10% ao ano, o valor presente de um ano será calculado assim. Você pega R$100 dividido por 1,1, você vai dar R$90,91. Então, se você aplicar R$90,91 a uma taxa de 10% ao ano, daqui a um ano você vai ter R$100. Essa é a lógica disso. Se o valor futuro de R$100 é a taxa, e a taxa é de 10% ao ano, por 2 anos a taxa será elevada ao quadrado. Então, seria R$100 dividido por 1,1 elevado ao quadrado. R$100 dividido por 1,21 vai dar 82,65. Então, se você aplicou um certo dinheiro a uma taxa de 10% ao ano e deixou isso por 2 anos, é sinal que você aplicou 82,65. Agora eu deixo eu vou deixar 2 fluxos de caixa para você calcular, tá? E daí você deixa um comentário dizendo o resultado que você conseguiu achar, tá bom? E se você quiser aprender a fazer esses cálculos na HP12C, aí você deixa um comentário, quero aprender a fazer na HP12C. Aí eu vou fazer um vídeo para ti explicando como faz na HP12C. Esse primeiro fluxo de caixa, vejam aqui, no ano 0, foi investido R$500 mil nesse fluxo de caixa, nesse primeiro exemplo. Foi investido 500 mil, no primeiro ano a empresa recebeu 90, primeiro ela gastou 500, depois recebeu 90, no segundo ano recebeu 110, no terceiro ano 100 e assim por diante. Então, como forma de exercício, você teria que pegar esses valores de 90, 110, 100, 120, 90 e 120 e calcular o valor presente deles para ver se deu 500 mil. Se deu 500 mil ou mais de 500 mil, esses valores somados ao valor presente, então o projeto seria viável a uma taxa de 15% ao ano de TMA. TMA é a taxa mínima de atratividade que a pessoa exige para investir esses 500 mil. Tá bom? Esse seria o primeiro exercício que eu te deixo para você fazer e comentar depois o resultado. O segundo exercício é o seguinte fluxo de caixa, que teria que ser aplicado a uma TMA de 10%. É um investimento de 400 mil, com retornos de 90 no primeiro ano, 80, 90, 70 e 70 mil nos anos subsequentes. Então, você teria que calcular o valor presente desses valores e verificar se deu 400 mil ou mais. Beleza? E nesse segundo exercício, você aplica uma taxa de 10%. Tá bom, queridos? Então, era isso que eu queria, nesse vídeo de hoje, explicar para vocês. Se você gostou, já deixa um joinha. Se você ficou com alguma dúvida,
deixa um comentário, ó, não entendi tal coisa, e eu faço um novo vídeo ou explico para ti no comentário como resposta. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já aproveita e te inscreve. Se você puder também me ajudar um pouco mais, deixando um comentário, um joinha, eu também agradeço. E se você puder ir mais adiante, enviar esse vídeo para os teus colegas, e eu vou ficar muito contente, tá bom? Um grande abraço para ti, Deus te abençoe. Tchau.